Senta aí, que hoje o bagulho tá sinistro, conteúdo consistente pra caramba. Vamos sair da papinha, começar a comer arroz e feijão, tá? Como montar uma estratégia de alocação, de investimento, sentar em cima e não fazer mais nada, cara, pro resto da vida. Segue a porra da estratégia até o fim que você vai ser rico, tá bom? Por que a gente tem que montar uma alocação alvo? Pra gente não ser vítima do nosso cérebro, ou seja, nem botar tudo em renda fixa, porque eu sou ultra conservador, nem atacar a renda variável igual um maluco e perder dinheiro pra cacete, tá bom? E aí quando o mercado cai, eu quero vender tudo, e quando o mercado sobe, eu quero comprar essa receita mágica para falir. Então é por isso que a gente tem que ter uma alocação alvo e seguir ela pro resto da vida, tá bom? Para começar, eu vou falar sobre Markowitz. Desculpa se eu não olhar muito para a câmera, mas eu preciso do meu quadrinho para explicar aqui para vocês. Sinto muito, voltei ele aqui na horizontal. Vou começar falando sobre retorno e risco. Isso é muito importante, né, no asset allocation, galera, e na construção patrimonial. Qual a diferença de um cara arrojado para um cara mais conservador? Essa aqui, ó. O arrojado, ele sobe assim, entendeu? Ele sobe aos trancos e barrancos. Ele tem muita volatilidade, sobe e desce. O cara que é mais conservador ou moderado, ele sobe assim, ó. É uma linha um pouco mais certinha, tá bom? Só que a mesma direção. Naturalmente, esse cara aqui, o arrojado, ele vai buscar uma rentabilidade um pouquinho maior do que o cara que é conservador. Mas, como eu sempre falo, o cara que é conservador, ele tem que ter variável. O cara que é arrojado, ele tem que ter renda fixa, beleza? O que é quem é esse candango, o Markowitz, o que ele falou para ganhar o Nobel, né, da época? É o seguinte, tendo um gráfico aqui, dá para ver, né? Tendo um gráficozinho aqui de risco, que é o desvio padrão, versus o retorno, ele achou um negócio muito foda chamado fronteira eficiente, tá? Então, assim, vou desenhar mal e porcamente aqui. É o seguinte, um portfólio 100% em renda fixa, ele está aqui. Um portfólio 100% em renda variável, ele está aqui. O que significa isso? Ele descobriu que com mais de um ativo, né, agregando mais ativos ao seu portfólio, é possível, olha que bizarro, você diminuir o seu risco, vir para cá, ó. Ou seja, daqui para cá, você diminui o seu risco, né? Diminuiu um pouquinho e você aumentou daqui para cá, você aumentou o seu retorno. Então, cara, aí o que é isso aqui, né? Digamos que seja 50% variável, 50% fixa. Então, é possível você diminuir o risco e aumentar teu retorno. Então, essa aqui vai para a galera que acha que tem que ter tudo em renda fixa, entendeu? É extremamente frustrante você colocar tudo em renda fixa, porque você vai ficar 5, 10 anos investindo, não vai ter o retorno. E é pra galera também que acha que tem que pegar a Magazine Luiza da vez, que tem que pegar aquele produtinho que a corretora mandou por e-mail. Não, cara, esquece isso. Trabalha na tua estratégia e segue o baile, beleza? Vou fazer aqui um passo a passo de um cara que tanto está começando agora, quanto aquele cara que já tem uma grana forte, né? Bom, eu falei do Markowitz, existe uma outra estratégia também de você copiar os grandes caras, né? Então eu vou jogando algumas estratégias, depois eu vou falar qual é a minha preferida, tá? Tem o Buffett, pô, o que o Buffett faz? Ele tem lá os seus, sei lá, 38%, 40% em ações, para ficar mais fácil. Ele tem 40% em renda fixa, desculpa, RF, e o resto todo aqui, 60% em renda variável. Só que o Buffett, ele é o mestre na renda variável, entendeu? Não adianta você copiar essa porra aqui, porque você não vai ser igual a ele. Mas é um parâmetro, entendeu? Pô, o cara que é o mestre dos mestres, velho pra cacete, com todo respeito, já ele tem ainda 60% em renda variável, então é bem arrojado. Tem uma outra regrinha, assim, para quem gosta de continhas rapidinhas, que você faz aqui no Brasil, o número é 80, tá? 80 menos a idade seria o percentual que você deveria ter em renda variável, tá? Então, o candango que tem lá 30 anos deveria ter 50% em renda variável. Enfim, essa introdução toda é só para mostrar que você tem que ter renda variável e você não pode dar uma sequelada e ter muita coisa em renda variável, tá bom? Tem sempre um meio termo ali. Como eu desenhei, se você ficar muito em renda variável, você pode aumentar teu retorno.
só que o teu risco aumenta exponencialmente. Então, assim, no meio dessa crise, quem estava 100% em renda variável tomou-lhe uma banda de 50% e não tinha caixa para comprar a renda variável na bacia das almas ali, tá bom? Existe uma outra forma também de você alocar teu patrimônio, tô começando agora, tô começando a investir, então beleza. Tudo que é para curto prazo, você deveria investir em renda fixa, CP, curto prazo, tá? Vai dando print aí, vai salvando. Mas amanhã eu vou soltar um slidezinho aqui, vai estar tudo isso aqui lá. Médio prazo seriam os fundos multimercado, tá? Que eles têm uma volatilidade um pouquinho maior, sei lá, de 2 a 3 anos, seria interessante para médio prazo. Acima de 5 anos, que seria o longo prazo, a gente entra finalmente em renda variável. Então, são esses os 3 principais tipos de investimento, né, para quem é intermediário ali, médio, iniciante e intermediário, esses são os principais. Então, se você quiser uma regrinha, tem aquelas que eu falei ou essa aqui, menos de 1 ano, renda fixa, 2 a 3 anos multimercado, acima de 5, renda variável. Essas são estratégias de alocação. Agora vamos falar um pouquinho mais sério. Isso aqui tudo que eu falei agora foi papinha, tá bom? Falando um pouco mais sério, vou falar sobre um cara que é o atual Markowitz. O nome dele é Ray Dalio. Ray Dalio, sei lá. Ele elaborou um negócio, uma tese. Ele é um dos maiores gestores de fundos do mundo. Então ele tem muitos bilhões sobre gestão. O que ele fez? Ele criou um negócio chamado, é bem importante essa parte, All Weather Portfolio. O que significa isso? Significa que o cara criou simplesmente um portfólio que está preparado para todo o clima, né? Para toda tempestade, ou furacão, ou dia ensolarado. Significa que ele traçou todos os possíveis cenários da economia, inflação subindo, crescimento, deflação, decrescimento do PIB, e fez um portfólio foda para você criar e sentar em cima. Só vou mostrar ele como referência de como ele divide, tá? Portfólio. Mais ou menos assim. Ele coloca 40%, seria mais ou menos isso aqui, em títulos em renda fixa, né? Títulos de longuíssimo prazo, né? Então, assim, quando a gente fala renda fixa, a galera acha que aquela Maria Mole, renda fixa 3% ao ano. Não, tem renda fixa que é arriscada também. Se você compra um título de inflação, por exemplo, de longo prazo, ele varia pra cacete. Então, cuidado. Renda fixa, títulos de longo prazo, o resto dos 15%, ele põe também em renda fixa, só que de curto prazo, tá? 15% curto prazo, 40% longo prazo, curto prazo. Aí ele põe 30% em renda variável e ele divide, ele chama isso aqui de proteções, em 7,5% em commodities, ouro, petróleo, minério, e o resto em ouro, que também é uma commodity, só que ele faz questão de separar. Então, basicamente, eu vou até tentar aqui para mostrar como é que ficaria um portfólio que você pode seguir cegamente, cara, que você está preparado para qualquer tipo de porrada, tá? Por quê? A renda fixa, ela segura o tranco quando a gente tem uma crise como a gente chegou agora. A renda variável, ela tem a função de te deixar rico, simplesmente. A única coisa que vai te fazer rico é a renda variável, tá? A única coisa que sobe pra cacete, que é convexo, que tem um potencial de explosão, e é a única coisa que vai te dar dinheiro. E o ouro e as commodities funcionam como uma espécie de proteção, tá? E por que isso aqui beira a perfeição, tá? Porque é o seguinte, esse cara aqui, a renda variável tem uma correlação negativa com as proteções. Significa que quando a renda variável cai, esse aqui sobe. E a renda fixa é descorrelacionada com esses outros, não tem nenhuma correlação. Então, você, no ano, você já está ganhando esse percentual da renda fixa. Se a renda variável porrar, você fez o teu ano, ganhou dinheiro pra caramba. Se não porrar e derreter, como foi esse ano, você protegeu minimamente. Aí,
qual é um dos passos fundamentais de você fazer anualmente aí com a tua estratégia de alocação? Monta o teu portfólio no final de um ano ou no final de um semestre, você olha para isso aqui. Se tiver desbalanceado, ou seja, renda variável subiu muito, foi para 40%, 50%, você vende um pouquinho de renda variável e compra renda fixa proteções. O inverso também é verdadeiro. Por exemplo, esse ano, a nossa renda variável caiu 50%. Então é como se esses 30% aqui cortassem na metade, entendeu? Encolheu, foi para 15% da minha pizza. O que o cara vai fazer? Vai rebalancear, vai vender um pouquinho de renda fixa e vai comprar, vai realocar, tipo, tirar uma fatia da pizza e colocar aqui, tirar um pouquinho de proteção que subiu muito e colocar aqui. Isso, o que significa? Que nos altos e baixos você vai estar se policiando, se você seguir essa regra, a sempre comprar variável na baixa e quando subir pra caramba, você vai vender lá em cima. Essa é a estratégia de você ficar rico, entendeu? Você montar uma estratégia de alocação e seguir fielmente. Tem gente que faz o contrário, né? Na euforia, quando tá saindo na Veja, no Jornal Nacional, a pessoa vai lá e compra ações. E tem gente, a maioria das pessoas, quando dispara uma crise dessa, que de tempos em tempos a gente tem, sai vendendo tudo. Vender na base, comprar na alta, a receita da falência. Beleza, galera? Aí a gente já avança um pouquinho mais nesse conceito de alocação. Se você entendeu até aqui, quer seguir o Ray Dalio, cara, vai fundo, está feito para o resto da vida. Agora eu vou avançar para um método chamado método das caixas, que eu acho que é o método mais assim, didático de se explicar. Eu sinceramente não sei quem inventou essa parada, mas uma pessoa que fala muito sobre ele, está falando hoje, inclusive no perfil dela, é a Luciana Seabra, que eu sou fãzaço dela, zero recomendação, que zero publicidade. É porque, cara, ela é a rainha dos fundos, entendeu? Ela é referência nacional nessa parada. E ela fala brilhantemente sobre o método das caixas. É algo que eu já pratico, só que na verdade ela conseguiu colocar dentro de um método. Eu gosto de métodos. E só para vocês entenderem também, como é que eu separaria, né? Perfil de investidor versus a sofisticação que ele tem ao criar um portfólio. Então a gente tem lá os perfis, né, que a gente já meio que conhece mais ou menos, os nomes divergem, alocações divergem, mas em geral você tem um perfil básico, não, perdão. Você tem um perfil conservador, você tem um perfil moderado e você tem um perfil um pouco mais agressivo, tá bom? Só que em termos de gestão do patrimônio, de conhecimento, de tamanho do patrimônio, você tem um cara ali que é iniciante, você tem um cara que é um intermediário, assim, que já meio que está bem alocado, já está entendendo um pouco do mercado. E aí, finalmente, você tem um cara que é um pouco mais sofisticado, né? Então, onde é que eu vou mirar hoje? Quando eu falar de percentual de alocação, não é uma recomendação, pelo amor de Deus, não faça cegamente o que eu falar aqui, até porque cada pessoa vai ter o tipo de vida, né? O teu tipo de perfil, a tua idade. Então, assim, quando eu faço o planejamento financeiro das pessoas, eu procuro ler a vida inteira dela. E aí eu vou encaixar ela nesses perfis aqui, entendeu? Não significa que você tem que seguir cegamente o que eu falei. Eu vou dar uma margem de alocação para cada classe de ativo, seguindo esse cara moderado aqui e um perfil um pouco mais intermediário ali de gestão do patrimônio. Porque o cara que é sofisticado, primeiro que se ele tem muita grana, ele tem um poder, por exemplo, de, sei lá, de comprar uma startup, ele pode começar a botar um trocadinho ali em criptomoedas, ele pode ter um próprio negócio, pode comprar um imóvel. Então, esse é o termo sofisticado, né? Ele tem mais escolhas ali de alocação de patrimônio. O cara que está no meio ali, não, é o cara que quer ter ele quer fugir do básico, né? Do basicão ali, renda fixa e variável, só quer ter um pouquinho mais de coisa e quer estar bem alocado para o resto da vida. Aí, se um dia ele tiver dinheiro, beleza, ele vira um cara mais sofisticado, investe em private equity, investe no exterior, em alguns fundos bizarrões lá, que tem entradas milionárias. Enfim, tá bom? Vou soltar esse e vamos pro próximo que vai valer a pena. Valeu!